A gente vai ler um trecho do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Então, no capítulo 10, a gente lê que Jesus havia enviado os seus discípulos a pregar o Evangelho. Os discípulos saíram, no capítulo 10, pregando o Evangelho. No entanto, eles se surpreendem, e Jesus faz essa exclamação de que algumas cidades se endureceram, algumas cidades endureceram o coração e não se arrependeram. Então, talvez ele tenha visto alguns dos seus discípulos meio que frustrados, meio abatidos, e ele faz um convite, que está a partir do verso 28, Mateus 11, 28, ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse convite é para todos aqueles que se sentem cansados, todos aqueles que se sentem cansados da religião formal, dos rituais, das cerimônias, das tentativas frustradas de alcançar a Deus através do seu esforço próprio. Todos aqueles que estão cansados de alimentar o seu ego, alimentar a sua vaidade, alimentar a sua vanglória, aqueles que buscam por si próprios fama, honra, para aqueles que estão cansados do mundo competitivo, do mundo violento, aqueles que se cansaram de lutar contra o seu próprio pecado, que envergonha, entristece. Mas esse convite é também para aqueles que se sentem sobrecarregados, aqueles que estão sobrecarregados de culpa, sobrecarregados com a sua própria ambição, aqueles que sentem medo da vida e medo da morte. Eu quero dizer para vocês que sentem isso e que têm buscado um lugar de abrigo, um lugar de descanso, um lugar onde você não precise ficar o tempo todo armado, arisco, tenso, guarnecido, com medo, um lugar onde você não precise ficar o tempo todo buscando aprovação, afirmação. Quero dizer para vocês que esse lugar de alívio, esse lugar de descanso existe, é real e é possível nós experimentarmos ele hoje mesmo. O Senhor Jesus, Ele faz o convite: venham a mim, diz o Senhor. Só Ele pode dar descanso e alívio, não há outra maneira de encontrá-los. Só Jesus pode dar fama e alívio. Muitos já tentaram obter esse tipo de satisfação, esse tipo de tranquilidade, esse tipo de paz, a partir do momento que alcançassem fama, poder, glória, conhecimento, riqueza, um grande patrimônio. Às vezes, muitos imaginaram ou tenham pensado que conseguiriam chegar nesse estado quando conseguissem moldar esculturalmente o seu corpo nas suas academias. Mas Santo Agostinho, ou conhecido para nós como Agostinho de Hipona, disse: Senhor, Tu me fizeste para Ti, e eu jamais encontrarei descanso até que eu encontre em Ti. O Senhor me criou para Ele, e eu jamais encontrarei descanso se não for nele, não há outra forma. Um filósofo ateu, Jean-Paul Sartre, que morreu em 1980, ele admitiu, ele disse o seguinte: que Deus existe, eu não posso aceitar, mas que eu não posso viver sem Ele, e
todo o meu ser clama por Ele, eu não posso negar. Agora vejam, esse convite de Jesus não é um convite vazio, mas é um convite substanciado, é um convite sólido. No versículo anterior, que nós não lemos, o 27, Jesus começa dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Portanto, Jesus tem todo o poder para receber os que vêm a Ele, dar a eles descanso e aliviar o seu fardo. Jesus usa sua glória para nos convidar: venham a mim e eu lhes darei descanso. Se cheguem a mim e eu aliviarei o fardo de vocês. Jesus, gente, que foi rejeitado, nos convida: venham. Jesus, em cujos braços Ele recebeu as criancinhas. Jesus, em cujos braços os doentes foram curados. Jesus, em cujos braços os oprimidos foram libertos, os pecadores perdoados. Ele diz: venham a mim que tive fome, que tive sede, que fiquei cansado, que me lamentei e que conheço a natureza humana. Jesus convida os infelizes, os ansiosos, os angustiados, os desesperançados, os pobres de espírito, os que estão espiritualmente enfraquecidos, abalados, vulneráveis, perdidos, aqueles que se sentem sobrecarregados e não aguentam mais carregar o fardo pesado. Mas Jesus não chama essas pessoas porque Ele em si precise delas. Jesus não chama essas pessoas porque elas são especialmente nobres, importantes ou valiosas. Não, irmãos, também não é pelo que são, nem pelo que virão a ser. Jesus nos chama a Ele porque Jesus se fez homem e conhece as nossas necessidades. Jesus nos chama a Ele porque Jesus é bom e quer nos dar coisas boas. Jesus nos chama a Ele porque Ele pagou um preço muito alto para que nós tivéssemos descanso. Jesus nos chama a Ele porque não há nenhum outro caminho a seguir nessa terra, nem no mundo por vir, a não ser esse. Gente querida, vocês que hoje foram trazidos pelo Espírito até aqui, ouçam o seguinte: o Senhor, Ele tem poder para nos dar descanso. O Senhor, Ele tem vontade de nos dar descanso. O Senhor tem o direito de nos dar o descanso. Então, meus irmãos queridos, venham e recebam o descanso que o Senhor preparou para nós. Jesus está pronto. Agora, venha e receba. Vou fazer aquela brincadeirinha sem graça. Se você rir, eu vou ficar feliz. Tá bom, olha só. Se nós fôssemos pentecostais, eu diria assim, diz o Senhor. Poxa, obrigado a alguém que riu aqui. Uma pessoa riu. Se nós fôssemos pentecostais, eu diria assim, diz o Senhor. Como não somos, irmãos, eu quero dizer uma coisa que veio profundamente ao meu coração nesses dias, para compartilhar com vocês aqui nessa noite. Primeiro eu quero dizer que quando a gente vem pregar, nós não combinamos entre nós o que vamos dizer, mas eu vejo que o Espírito está realmente nos conduzindo. O Jonatas falou da grande colheita, depois Marcão repetiu para aqueles que estão envolvidos na obra, que têm se dado, se dedicado, pois eu quero, a partir desse momento, falar para essas pessoas. Quero falar para os meus queridos amigos pastores, presbíteros, quero falar para os supervisores, quero falar para os coordenadores de célula, para os líderes de ministério, quero falar para todos aqueles que têm se afadigado no trabalho do Senhor, para todos aqueles que têm se dado, eu diria incansavelmente, mas eu sei que abate, eu sei que desgasta,
Eu sei que cansa. Do certo momento, quando a coisa começou a ficar muito complicada, ali com os discípulos de Jesus, a partir do discurso de Cristo, estava se aproximando o momento do Calvário. Muitos discípulos nesse momento o abandonam, e num certo instante, o apóstolo Pedro se vira para ele intempestivamente, como era o Pedro, e lhe pergunta: Senhor, nós tudo deixamos para te seguir, e agora, o que será de nós? Então, Jesus lhes responde da seguinte maneira: o Senhor não lhes dá um passa fora. Jesus não diz a eles: aguardem o momento certo, e quando a palavra se cumprir, vocês saberão. Mas Jesus lhes responde o seguinte: digo-lhes a verdade, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já no presente século, neste mundo, e na era por vir, a vida eterna. Minha gente querida, vocês que têm colocado Jesus em primeiro lugar na vida de vocês, a vocês, Ele garante, vocês vão aproveitar essa vida e o que esse mundo tem de melhor enquanto estiverem vivendo aqui. O que tem de melhor no mundo não é o pecado, mas é uma vida de intensa e profunda comunhão com o Senhor. Então, quando Ele diz, vocês receberão 100 vezes mais, Ele está dizendo, vocês vão usufruir da vida da existência nesse mundo, muito mais do que qualquer outra pessoa. Vocês serão muito mais felizes aqui nesse mundo do que qualquer outro, apesar de todos os problemas e dificuldades. E vocês podem ter a certeza de que Ele mesmo, Jesus, já está na glória e já está preparando o nosso lugar para nos receber quando chegar a hora. No entanto, eu quero dizer para vocês o seguinte: quem tem se afadigado na obra de Deus, independente de ocupar cargos formais ou não, apesar de alguns trabalham com cargos, outros anonimamente, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que este convite de Jesus, ele não foi feito apenas para o início da nossa caminhada. Esse convite de Jesus continua valendo para os dias de hoje, mesmo depois de décadas de caminhada. Talvez você olhe para trás e perceba que, em algum momento, parece que a carga começou a ficar pesada. A primeira vez que eu ouvi o convite de Jesus, gente, meu coração se derreteu dentro de mim. Eu me entreguei totalmente, completamente. Mas parece que às vezes, à medida que você se envolve no trabalho, no ministério, que há aquele desgaste, há aquela dificuldade no dia a dia, parece que o jugo suave de Jesus, o seu fardo leve, vai se tornando pesado, vai se tornando áspero, vai se tornando difícil de levar. Quero dizer para vocês nessa noite, que o convite de Jesus não se extinguiu, não foi revogado, não caducou, e a solução para o nosso cansaço, para a nossa sobrecarga, gente, continua sendo exatamente a mesma. Esse remédio ainda é eficaz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, diz o Senhor, e eu lhes aliviarei, eu lhes darei descanso. Você é capaz de se lembrar quando você conheceu Jesus, quando você ouviu esse convite pela primeira vez, que você vislumbrou a possibilidade real de viver em paz, de ser feliz, de se sentir amado de verdade, de se sentir incluído, pertencendo, aceito, acolhido. Gente,
Olha só, lembra daquele momento inicial da sua caminhada cristã, em que você se apaixonou por Jesus, a ponto de abrir mão de tanta coisa por amor ao Senhor? Teve gente que abriu mão de namoro, teve gente que abriu mão de emprego, teve gente que abriu mão de bons salários, mas amava o Senhor de tal maneira, que tudo que queria era fazer a sua vontade, era sentir o seu amor, era sentir a sua presença, era sentir o seu abraço, o seu carinho, a sua intimidade. Pois eu quero dizer para vocês, que se em algum momento deixamos nossos ministérios, nossas atividades, nossas tarefas se tornarem um peso excessivo para nós, se nossa visão desse amor de Jesus, do que é a vida cristã real com Cristo, se deformou, se permitimos que a chama do nosso amor por Ele arrefecesse. O profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16, ele tem a solução. Ele diz: assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Percebe? Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Gente, o Jesus que ama, o Jesus que acolhe, o Jesus que abraça, o Jesus que apaixona, o Jesus que fascina, o Jesus que atrai, o Jesus que empolga, o Jesus totalmente encantador, o Jesus que morreu por nós na cruz, o Jesus que representa a encarnação do amor pleno, total, perfeito. Ele continua aí, Ele ainda está aí. Digo mais, irmãos, se alguém mudou, fomos nós, porque Ele continua nos amando exatamente da mesma forma como sempre nos amou. Não existe absolutamente nada que nós tenhamos feito, não existe nada que nós façamos que venha fazer com que o Senhor nos ame mais ou nos ame menos do que Ele já nos ama, pelo fato de sermos remidos pelo seu sangue. Ele ainda quer, Ele ainda me quer, Ele ainda quer você, como Ele queria naquele início. Ele ainda me chama pelo nome, Ele ainda te chama pelo nome, como Ele te chamou no início. Ele ainda me espera, Ele ainda te espera, como Ele nos esperou no início. Seu amor não mudou, seu desejo não se alterou, a sua vontade permanece exatamente a mesma. Então, gente, Ele hoje nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você tenha conhecido Jesus ontem, talvez você não tenha conhecido Jesus, talvez você ande com Jesus há 30 anos, há 40 anos, mas o convite permanece: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor nos chama, não porque Ele quer que a gente lhe dê algo, mas Ele nos chama porque Ele tem, pode e quer nos dar
tudo. Eu quero terminar, gente querida, dizendo que a Igreja Oceânica, ela nasceu com essa característica no seu DNA, de ser um lugar de descanso. Quando a Igreja Betânia foi fundada, no desejo, no coração do seu fundador, pastor Antônio Elias, estava essa ideia. Betânia era o lugar para onde Jesus ia toda vez que se sentia cansado e queria descansar. Betânia era o lugar onde estavam os seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. Todas as vezes que Jesus queria dar uma parada, uma sossegada, que ele queria se aquietar, ele ia para Betânia. E assim foi dado o nome, Igreja Betânia. O nome da nossa igreja, apesar da gente ter resumido, porque é um nome muito grande, mas ela é Igreja Presbiteriana Betânia da região oceânica. Gente, que o Senhor permita que nos anos que virão, essa comunidade continue sendo acolhedora, amável, amorosa e um instrumento nas mãos de Deus, para que os aflitos, os cansados, os sobrecarregados possam encontrar aqui Jesus e terem alívio para os seus corações. Vamos fazer uma oração? Senhor, não foram poucas pessoas, nem foi pouco tempo, para que a Igreja Oceânica chegasse até aqui. Muitos se envolveram, muitos participaram, têm participado, se dado, amado Senhor, te servido, com zelo, com dedicação, com compromisso. Agora, Senhor, a gente quer te agradecer de todo o nosso coração, por essa data em que celebramos mais um ano de vida. Vemos com gratidão em nossos corações, que o Senhor tem estado entre nós, que o Senhor tem se manifestado no nosso meio, o Senhor tem salvado a tantos, curado, libertado, transformado vidas. Na verdade, o Senhor permanece o mesmo hoje, que foi ontem e será para todos sempre. Aleluia, Senhor. Agora, toma a tua igreja, que nesses 14 anos, o Senhor nos renove, como igreja, como comunidade, como teu povo, para que o Senhor possa nos usar ainda com mais intensidade, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, toma as nossas vidas assim em tuas mãos, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre nós, nos conduzindo em todos os passos, nos guardando, nos livrando do mal. É a nossa oração nessa noite, Senhor, profundamente agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus?